Hoje é uma manhã muito especial, Quinta-feira Santa, o dia em que a igreja relembra a última ceia de Jesus com seus discípulos, um momento cheio de significado, amor e serviço. O evangelho de hoje traz uma cena que à primeira vista pode parecer simples, mas carrega uma força tremenda. Jesus se levanta da mesa, pega uma toalha, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Sim, o próprio Filho de Deus se ajoelha diante dos amigos e realiza uma tarefa que na época era feita pelos servos. Ele troca o trono pelo chão, mostra que o verdadeiro amor não se exibe, serve. Pedro, surpreso, até tenta impedir. Tu me lavas os pés? Mas Jesus responde, se eu não te lavar, não terás parte comigo. A mensagem é clara, Jesus nos convida a deixar o orgulho de lado e permitir ser cuidados por Ele. E mais, Ele nos dá o exemplo. Ele diz, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Em outras palavras, quer seguir Jesus? Sirva. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer amar de verdade? Se ajoelhe diante do outro e ajude. Hoje somos convidados a olhar para o nosso dia a dia e perguntar, tenho lavado os pés de quem caminha comigo ou tenho esperado ser servido? Lavar os pés é mais do que um gesto bonito. É sobre perdoar, acolher, escutar, ajudar. É deixar o orgulho de lado e se colocar no lugar do outro. Que esse evangelho nos inspire a transformar os nossos relacionamentos, começando pelas atitudes mais simples. Porque amar até o fim, como Jesus fez, começa assim, com uma toalha, uma bacia e um coração disposto a servir. E é sobre isso que a gente vai falar agora nessa manhã aqui, tomando o nosso Santo Café. Você vai lá, pega seu café também, vem conversar com a gente. E quem nos ajuda nessa missão, Padre Marco Aurélio Martins, missionário redentorista, reitor aqui da Basílica. Sua bênção. Deus te abençoe, bom dia. Bom dia, vamos lá então? Pode ficar à vontade juntos. Aí. Quem está em casa nos acompanhando, já acompanhou também, já rezou a Santa Missa. E agora toma café aqui junto com a gente. Vou servir o padre primeiro. Por favor. Tomar um cafezinho para despertar, padre. O senhor já está desperto há muito tempo. Já estou desperto desde as 6 da manhã hoje. Madrugou, acordou cedo. E hoje é um dia de atividades intensas aqui no santuário, né, padre? Nós iniciamos hoje o Tríduo Pascal, o momento mais importante do ano litúrgico para a igreja. Nós falamos que celebramos o Tríduo 3 dias como se fosse um. A grande celebração da paixão e da ressurreição de Jesus, se iniciando com a quinta-feira, a missa do lava-pés da instituição da Eucaristia. O Cristo que se doa no pão, alimento para a nossa salvação, o Cristo que se doará na sexta-feira, a própria vida, o sangue derramado. E depois da vigília do sábado, celebrando o domingo da Páscoa, nós já celebramos a ressurreição. Ele se doa e permanece vivo entre nós. Então é momento da gente refletir, né, sobre esses últimos passos, essas últimas ações de Cristo aqui junto a seus discípulos. E eu queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco melhor o que o Evangelho nos traz hoje. Jesus tem um gesto ali de muita humildade. O que espiritualmente significa lavar os pés dos discípulos ali naquele contexto, naquele momento que Jesus sabia, inclusive, que a sua hora de partida aqui desse mundo estava chegando e sabia também que estava prestes a ser traído? Eu costumo dizer que Jesus, ele foi um grande pedagogo, porque ele não ensinou simplesmente com palavras, ele ensinou com gestos e ele falava através de parábolas e ele mostrava o caminho que todos os discípulos deveriam seguir e também agora nós, olhando para esse evangelho, devemos seguir com realidades simples do cotidiano. Então, quando ele lava os pés dos discípulos, ele celebra um gesto simbólico, que quer, na verdade, revelar a questão da purificação. Quando você recebe alguém muito importante na sua casa, você lava os pés, você banha com perfume. E ele celebra esse momento com os discípulos, dizendo que os discípulos devem fazer a mesma coisa, que é servir uns aos outros. Aqui está a singularidade do Evangelho. Toda a missão de Jesus se resume na sua entrega, na sua doação, no seu serviço. Quando a palavra diz
o reinado de Jesus, o reino de Jesus, quando Pilatos pergunta sobre essa questão a Cristo, e Herodes também faz o questionamento, Jesus vai falar justamente deste reinado que é o serviço, é a sua entrega total, absoluta, é a forma como de fato devemos viver, cuidando uns dos outros, sendo para o outro instrumento de amor, de respeito, de gratuidade, porque o serviço nos faz ir ao encontro do outro diante da necessidade do outro, daquilo que o outro precisa, daquilo que o outro é. Então, se a gente for analisar, para a gente entender melhor, é importante a gente compreender um pouco do contexto daquela época, né? Para os judeus, esse gesto de lavar os pés era algo como hospitalidade, era algo como um carinho, como se você gostasse muito daquela pessoa que está ali, que está chegando na sua casa. É isso mesmo. São gestos muito importantes, simbólicos, que os judeus utilizavam e muitos ainda utilizam, justamente para garantir a mística das realidades do cotidiano, né? O acolher, o sentar à mesa, o estar com o outro, o giro com óleo, o envio da missão, o lavar os pés, o perfume. São realidades litúrgicas do cotidiano que são fundamentais para os judeus e que Cristo apropria como um judeu que é. E para trazer isso para os dias de hoje, seria como o quê? Para os dias de hoje, eu vou lavar os pés quando eu cuido do meu irmão que precisa de mim. Eu vou lavar os pés quando sou solícito com o outro, quando sou capaz de sentar com o outro, quando vou visitar um doente que está precisando de um socorro, de uma ajuda. Eu vou lavar os pés transformando, às vezes, o meu temperamento tão duro e me coloco a serviço do outro na escuta, no diálogo, podendo compartilhar a vida e podendo ser com o outro instrumento desse amor. É serviço, é amor, é gratuidade. Muito bem. E o que Jesus quis dizer quando ele disse, se eu não te lavar, não terás parte comigo? O que isso nos conta? Porque, na verdade, há um comprometimento. Quando Pedro faz esse questionamento e Jesus reage desta forma, Jesus está chamando a atenção de Pedro, como chama a atenção de todos os apóstolos, que sim, há uma mudança, uma transformação pessoal de todos aqueles que se colocam no caminho com Jesus. Ele vai dizer, vocês serão capazes de beber do mesmo cálice que eu vou beber? Vocês serão capazes de fazer as mesmas realidades, seguir o mesmo caminho que eu vou seguir? E esse caminho é do serviço, é da entrega, é da doação total, é da morte. Você é capaz de morrer por este evangelho? Então Jesus, quando questiona Pedro sobre essa situação, ele pergunta, na verdade, se ele está preparado para assumir essa missão. E quando ele nega, ele vai dizer, poxa, então você não terá parte comigo, porque para ter parte comigo, tem que fazer aquilo que eu faço, tem que continuar essa missão dada pelo Pai Eterno e agora assumida por nós. E é interessante a gente observar, né, que mesmo estando ali, convivendo muito tempo com Jesus, sendo íntimos dele, eles ainda tinham um pouco de dificuldade para entender as ações de Cristo. Eu acredito que a convivência com Jesus não era algo muito simples, porque Jesus era surpreendente, né? Você vê que em cada momento da palavra bíblica, ele invertia a lógica do seu tempo, ele trazia sempre assim um ensinamento novo e muito radical para aquela realidade. Então eu penso que a experiência com Jesus era sempre um ensinamento novo, sim, né? Quando estava com Jesus, quando ouviam Jesus. Então os apóstolos ali que conviviam com ele, bebendo dessa fonte, sim, eles tinham essa responsabilidade de celebrar esse caminho, embora muitos ainda não compreendessem. Veja que no momento final, ali quando Pedro vai reafirmar que ele vai conduzir o seu caminho com Cristo, Jesus vai dizer para ele, você antes que o galo cantar, vai me negar 3 vezes. Veja, embora tendo conhecimento de tudo, ainda a fragilidade humana, ainda a experiência da fraqueza humana, que ainda tenta se reafirmar. E Jesus vai nos conduzir ao novo caminho, nos chamando a esse enfrentamento. E por falar em inverter a lógica humana, fica claro nesse evangelho que a grandeza verdadeira, na lógica de Cristo, na lógica de Deus, ao contrário do que a gente relaciona a grandeza ao poder. E, na verdade, Cristo está nos mostrando que a grandeza está no serviço. A grandeza está no serviço, não no luxo, no poder, no dinheiro. Veja como ele nasce
veja como ele entra em Jerusalém, veja a forma de vida de Jesus. Ele vai dizer que, de fato, a grandeza está na simplicidade, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas. Ele está, de fato, no partir a mesa, no partilhar do pão, no diálogo sincero e franco. A grandeza está, de fato, nesse momento, quando me disponibilizo para ser com o outro e para o outro na simplicidade. E é assim que ele vai se revelar. Não é título, não é poder, porque isso passa, isso vence. E aquilo que é amor perdura, aquilo que é amor é eterno, é perene. Aquilo que é serviço realmente marca a existência humana. E o restante, tudo é supérfluo, passa, é humano. Então, quando você celebra simplesmente isso, há uma fraqueza. Você não consegue construir a sua vida com solidez, porque uma vez quando falta o poder, o dinheiro, cai a pessoa humana. Então, aqui Cristo nos convoca a um exercício de uma construção pessoal através de nós mesmos, dessa relação com o Pai, a partir de dentro, a partir da nossa vida. É essa realidade da metanoia, da transformação interior, é isso de fato que valerá a nossa vida, a nossa existência. E é isso que nos aproxima de Deus. É isso que nos aproxima de Deus, é isso que nos faz viver a fé, é isso que nos faz viver o Evangelho, e é o grande ensinamento que a igreja, quando transforma a palavra de Jesus numa realidade, nos convocando a celebrar esse caminho e, portanto, faz essa ponte, ela nos convoca a viver somente esse caminho. Não existe outro caminho, não dá para ser cristão católico de uma forma diferente, não dá para ser morno no Evangelho, ou se é quente ou se é frio. Então você assume a missão, e se eu digo, eu sou de Cristo, eu sou do Pai Eterno, eu sou do Espírito Santo, eu vivo a fé, eu preciso viver tudo isso. E é um exercício, porque nós somos frágeis demais e em algum momento podemos desviar nossa atenção, em algum momento podemos dispersar os nossos quereres, aqueles que assumimos no amor. Então, todos os dias é uma reafirmação, é uma ascese, é uma disciplina, reafirmar todo momento aquilo que Cristo é em mim e o que Ele causa em mim para que eu celebre a minha vida e a minha história. Muito bem. Para a gente finalizar rapidinho, queria que o senhor nos ajudasse, né? Estamos iniciando esse dia, iniciando essa Quinta-feira Santa. Como é que a gente pode viver hoje e os próximos dias aí que são tão importantes no nosso calendário? Eu não posso deixar de dizer que esse tempo do Tríduo Pascal, especialmente amanhã, sexta-feira, para o cristão católico, não se trata de um feriado. Não é um momento de descanso que o católico tem direito de sair para a sua chácara, para o seu sítio, para a praia ou para algum descanso com a sua família. Não é. Se nós estamos falando que é o momento mais importante do ano, o cristão, o católico, deve celebrar este momento. Começa por aqui. Depois, entendendo que o Tríduo Pascal é este caminho que nos conduz da paixão, das realidades da nossa finitude humana, à plenitude do amor, que é a ressurreição, é de fato esse caminho que eu devo viver no momento da nossa vida. Porque a ressurreição não é somente depois, quando eu fechar os olhos deste mundo e abrir os olhos para a eternidade, quando eu morrer. A ressurreição começa nesse momento, das transformações pessoais, das mudanças de vida que temos que celebrar, das mortes que devemos viver para a vida nova, do caminho novo que eu preciso construir. Então você é chamado, meu irmão, minha irmã, a celebrar com intensidade este momento, celebrar com plena entrega esta semana, esse Tríduo Pascal, para que a sua Páscoa seja verdadeira. Quando no dia da Páscoa estivermos juntos, celebrando o momento feliz da ressurreição, você pode dizer para o outro, feliz recomeço, feliz conversão, feliz transformação, feliz vida nova, feliz, porque a mudança acontece, porque há uma perspectiva, porque há uma esperança, há um caminho novo que nós podemos seguir. Então, vamos viver esse momento. O túmulo está vazio, Cristo venceu a morte, Cristo venceu a morte e Ele venceu por mim e por você. Muito bem, Padre Marco Aurélio, muito obrigado. Mais uma vez por ter vindo aqui tomar esse café junto com a gente. Fica a lição, ensinamento para nós, né, nesse início aí, desse tríduo.